pessoal, hoje eu estou aqui com a doutora Fernanda Galvani Rubinski. A doutora Fernanda é ginecologista e obstetra. Há bastante tempo, né, doutora? Por favor. Muito prazer em tê-la aqui, muito feliz de tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite e pela honra e privilégio de estar aqui batendo papo, podendo levar informação para as mulheres, né, que a gente gosta tanto. É isso aí. Doutora, me fala uma coisa. Bom, nós vamos falar sobre várias coisas, tá? Mas assim, saúde da mulher. O que aparece no seu consultório mais assim, como para a gente saber, como reclamação ou como a procura mesmo? As mulheres vão lá te procurar, o que você ouve? Com censura ou sem censura? Não, né? sem censura, mas não pode falar tudo. Agora, assim, nos últimos meses, mulher é um ser muito esquisito, né? Bicho esquisito. Um bicho esquisito. A gente tem... homem é simples, né? Tem o cromossomo Y, você tem testosterona ou não tem. Mulher, ela tem 3 hormônios. Ela tem o estrogênio, ela tem progesterona e ela tem testosterona. E o pior é que a mulher cicla. O hormônio não é fixo, né? Durante o mês, ela vai ciclar, quer dizer, ela vai ter uma oscilação hormonal e isso vai causar principalmente aquelas mudanças de humor que a gente fala, pô, olha do jeito Quais que tá mudanças, doutora? Quais mudanças? Aquelas que o marido reclama Aquela que os maridos, não os filhos, é verdade. os namorados e as namoradas reclamam, né? É realmente essa oscilação, isso depende muito dos hormônios. E todas as vezes que a gente tem uma fase de estresse, né? Esses hormônios, eles vão para o sangue e eles vão para o cérebro também. Por isso que a gente tem as oscilações de humor. E quando a gente está estressada, também acontece o contrário. Quando a gente está estressado ou doente, o cérebro vai mandar a mensagem, alguns marcadores químicos, ele vai mudar a liberação dos hormônios, né? E com isso a gente tem variação de desejo sexual, variação de humor, variação do ciclo menstrual. E nesses últimos 3 anos, o que tem aumentado muito é o sangramento das mulheres, assim. O que eu tenho de mais reclamação atual é excesso de sangramento. Na menstruação? Na menstruação. Sangramento menstrual. Período maior ou quantidade mesmo? Fluxo? Encurta o ciclo, quer dizer, o intervalo da menstruação, do sangramento fica menor, a quantidade de sangue fica maior e a duração da menstruação tem ficado maior. É mesmo? E aí, com o tempo, tem sido comum essas mulheres evoluírem para uma anemia, né? E aí começa, aí piora tudo, porque você vai ter queda de cabelo, cansaço, dor muscular, distúrbio de sono, piora do mau humor. A gente tem uma dificuldade para as atividades do dia a dia do trabalho, que elas reclamam bastante, né? E aí a gente tem, como é que você resolve? Por falta de energia, isso? Por falta de energia. Atenção e tudo. O pensamento fica mais lerdo, né? Elas reclamam, o pensamento está lerdo, estou demorando, eu não lembro das coisas. Mas isso tem alguma coisa a ver com Covid ou não? Ou isso é uma coisa que já apareceu antes? Olha, o estresse da pandemia pode ter causado isso, a proteína spike, né? Pode causar isso daí, tanto a proteína spike do Covid como da vacina também. A gente tem já trabalhos publicados que você pode ter a presença dessa spike no endométrio, que é a parte de dentro do útero que descama para formar a menstruação, e a spike causa inflamação e você tem um aumento do sangramento. Né? Puxa vida. Que aí essa spike tanto pode ser da vacina como pode ser do próprio vírus. Do próprio vírus. Né? Verdade. E aí a preocupação nossa é você fazer o diagnóstico, a gente não pode esperar o hemograma alterar, né? Hemoglobina. Anemia, a hemoglobina é menor que 10, mas às vezes a pessoa está com hemoglobina de 13 e você dosa os elementos do ferro, né? Da ferritina, outros parâmetros que tem e todos são baixinhos. Então, quando ela chega numa hemoglobina menor que 10, o resto está péssimo. Então, a gente tem esses exames disponíveis, né? Que a gente... Na rede pública tem isso ou não? Na rede pública tem isso também. É? Né? Então, demora um pouquinho para você marcar para fazer, demora um pouquinho o resultado, mas também tem disponível. Não são exames caros, né? Sim, sim. E aí você, em cima disso, você vai repor o ferro, né? Para a pessoa. Sim. E você tem que fechar a torneira, que eu brinco com as pacientes. Falo, olha, a gente tem que parar a sua menstruação. Ou diminuir bastante. Porque não adianta você
aumentar a ingesta de ferro ou fazer ferro na veia e deixar a torneira aberta com sangue indo Mas embora, aí, né? com medicamento, você interrompe a menstruação? Como é que é isso? A gente tem medicamento via oral, tem medicamento injetável, tem o DIU hormonal, tem implante. Aí você tem, de acordo com as preferências da paciente, né? A gente tem isso daí. E é muito comum o extremo da vida da mulher. Então, quando a menina menstrua pela primeira vez, é normal desregular a menstruação. Sim. Então, é muito esperado você ter excesso de sangramento nessa fase. E quando a vida reprodutiva está acabando, que está para entrar na menopausa, acontece a mesma coisa. Sim, também desregula, né? Então, são 2 épocas que a gente tem que prestar atenção. Né? Horríveis. E é uma coisa que eu sempre falo, que a gente vê com a mãe, né? Isso é muito comum na adolescência. Então, a mãe vai junto, adolescente, ela sabe. Falar assim, eu não estou bem. Eu tenho cólica, eu tenho dor, eu desmaio, eu sangro, eu estou manchando minha roupa. Então, ela chega com a queixa. É assim... Eu não atendo SUS, eu atendo só consultório e é o legal você ver, assim, essas adolescentes, elas estão bem independentes, né? Mãe, eu quero ir ao ginecologista. E vai, não tem vergonha da mãe, nem nada? Não. Isso aí eu elas, assim, elas têm de preferência, eu converso com as mães, eu faço a primeira entrevista para ver a doença da família e tal. E o legal é a mãe esperar lá fora. Ah, né? também acho, né? Tem algumas que já conversaram sobre um monte de coisa com a mãe que não fazem questão. Mas o legal da mãe é deixar sozinha. Sim, sim. Né? É a mãe não interferir também nesse momento. Né? E aí a gente conversa e não é normal sangrar muito, não é normal ter muita cólica. Isso é uma coisa que... E a gente ouve assim, a mãe fala, mas eu era assim, sua tia era assim, sua avó é assim. Pois é uma doença hereditária, né? Essa alteração hemorrágica. E a gente tem essas meninas que sangram demais ou que tem muita cólica, a chance de ter endometriose depois dos 25 anos ou mioma é cerca de 90%. Sério? Então, por isso que a gente tem que resolver isso daí, né? Insistir. Fala um pouquinho de endometriose, porque é uma coisa que nem eu sei explicar direito. E assim, eu vi minha vida inteira, adolescente, amigas que tiveram e tinha essa característica de muita cólica, muito sangramento. E depois tiveram uma dificuldade grande de engravidar. Eu tenho uma amiga que foi mãe com 40 e tantos anos, tantos mesmo. Por causa de endometriose, e aí conseguiu, assim. A endometriose, na verdade, é um tipo de tumor benigno, que é o tecido que reveste o útero, que é o tecido da menstruação, né? Ele nasce fora do útero. Então, ele pode acometer a parte de fora da bexiga, das trompas, do ovário, a parede do útero. Ele pode estar dentro do intestino, dentro da bexiga. Quer dizer que cada um se desenvolve de uma forma diferente. E a gravidade... E a gravidade também. A gente tem 4 graus de endometriose. Quando você tem esses tumores grandes, né? Os implantes grandes, que formam aqueles cistos de aspecto hemorrágico no ovário, a gente chama de grau 4. E o problema que a gente tem com a endometriose é que esse tecido que se forma é um tecido mole, meio avermelhado, meio cor-de-rosa. Eu brinco com os pacientes que eu falo assim, parece um sagu de morango, né? É a imagem que a gente tem, aquela bolinha meio transparente, sei. meio avermelhada, meio cor-de-rosa. E quando você tem o ciclo da menstruação, que você sangra do útero para a vagina, né? Que você elimina a menstruação, esses implantes, eles também sangram. E o sangue na cavidade uterina, ele tem ele causa um processo inflamatório. Nossa. Que às vezes a gente até confunde com apendicite, né? E aí esse sangramento, todo mês ela vai sangrar um pouquinho lá dentro, e aí o tecido, esse tecido endometrial, ele prolifera, né? Ele vai crescendo em volta. Sim. Então, quando a gente insiste, olha, precisa cortar a menstruação, é que a partir do momento que você corta o sangue que escorre pela vagina, você corta o crescimento desse tecido onde não deveria. Você diminui. Né? Mas isso ao longo da vida também vai se acumulando assim, é isso? Não, a partir do momento... Por isso que a gente tem algumas meninas que menstruam com 11 anos e tem esse padrão, né? Olha, menstrua 7 dias, 3 dias de
trocar 5, 6 absorventes por dia, cólica, e você fala para a mãe, ó, a gente vai ter que dar uma pílula, né, contraceptiva. Hoje a gente tem pílulas para criança de 10 anos, que é uma dose bem baixinha, para você diminuir... Porque era a mesma a mesma de um método contraceptivo. Mas essa dose muito baixinha, sim, a gente evita dar para a menina mais velha ou mulher que está tendo vida sexual, porque se esquecer 3 a 6 horas pode escapar a ovulação. Né? Então, assim, a gente tem usado essas de dose bem baixinha exatamente para diminuir o fluxo da menina, né, novinha. A gente usa mais ou menos 1 ano. Se tiver nesses primeiros 2 anos que ela começou a menstruar, pode ser que a gente consiga. A imaturidade dos hormônios regula, você tira o remédio que ela está tomando, às vezes a menstruação fica normal, né? Tem meninas que não, que elas continuam com esse padrão de hemorragia de cólica e você mantém. Não tem problema usar 10, 15, 20 anos desde que seja... dessas pílulas de dosagem mais baixinha. Tá? E a gente vai acompanhando, tem todos os fatores de risco, né? Se tem risco de trombose na família, se tem risco de câncer. Então, tudo isso a gente põe numa balança e escolhe um medicamento que ela se adapte melhor. E você me fala... Bom, você entrou nesse assunto de câncer. Câncer de mama. A gente tem bastante campanha, né? Tem aí Outubro Rosa, a doutora está de rosa aqui. Ela também está atrasada. Outubro Rosa. Não, mas isso melhorou a questão do câncer de mama, ou enfim, até outros, né, de ovário, não sei. Melhorou essa campanha? Não. A campanha melhorou, mas a incidência tem aumentado. A incidência, quer dizer, a campanha, você quer dizer, a campanha tem bastante, mas a incidência... A incidência tem aumentado. E a gente está vendo paciente cada vez mais jovem, né, com câncer de mama. O que é isso, doutora? Então, há 20 e 25 anos atrás, mais ou menos, a gente começava a fazer mamografia a partir dos 55 anos. Sim. Hoje, a gente começa com 45. E a gente tem um dado do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, que hoje, no século XXI, agora, depois de mais ou menos, a última vez que eu vi os dados foi em 2020. 44% dos tumores de mama acontecem em mulheres abaixo dos 45 anos. Nossa, quer dizer, muito jovem. Então, né? Tem alguma coisa no estilo de vida que a gente está tendo, alimentação, estresse, que tem causado uma maior incidência de câncer de mama. As pílulas contraceptivas, na verdade, nos anos 80, 70, a gente tinha pílula de 100, 75 de hormônio. Hoje as pílulas têm 20, 30, né? Então, assim, reduziu bastante. As mulheres que conseguiram tomar essa pílula de 100 miligramas por mais de 10 anos, a incidência de câncer delas é muito alta. Isso já tem trabalho. Essas pílulas novas que começaram nos anos 90, a gente só vai ter o trabalho definitivo mais ou menos em 2030. Nossa! Mas como se acredita que existe uma dependência de dose dos medicamentos para a incidência do câncer, a incidência seria menor, né? Se você tem uma dose menor, teoricamente não vai causar. Mas, assim, trabalho mesmo de estudo, a gente só vai saber quando essas meninas começaram a tomar com 20 anos de idade, nos anos 90, elas têm que ter uns 50 anos. Sim, para poder saber quantas que tomaram e quantos anos tomaram da pílula vão ter mais ou menos câncer de mama, né? E você fala, assim, me fala sobre esse método contraceptivo, né? Eu não sei, tem alguma coisa nova? O que as jovens estão usando hoje, as mulheres, né, em geral? Mas, assim, as jovens, antigamente, eu acho que começava sempre com pílula mesmo, né? E isso mudou, estão colocando DIU, não sei se DIU hoje em dia tá para gente jovem, assim, mulheres jovens. A gente não tem muito limite de idade. Você só não pode colocar DIU em menina que não iniciou vida sexual ativa ainda, porque a gente usa o espéculo, né? E aí você não pode fazer o exame especular ou introduzir um espéculo numa menina que não teve relação sexual ainda. E é complicado, porque assim, a gente tem que saber, quando você dá um método via oral,
Você tem que saber se a pessoa vai tomar todo dia direitinho. Porque quanto menor a dose da pílula, né, do hormônio, mais reguladinha tem que ser a tomada, no mesmo horário, direitinho. E essa juventude está cuidadosa? Hoje tem um alarme no celular, né? Então, a gente tem aplicativo da própria laboratório, elas colocam lá. Elas são mais espertas que a gente, né? Elas fazem a rotininha dela. E elas falam quando elas esquecem. Elas falam, eu estou esquecendo. Sério? Né? E aí, a gente tem umas coisas muito legais hoje. Você tem um método contraceptivo que é um anelzinho de silicone que você coloca dentro da vagina. E ele libera o hormônio com o calor do corpo. Você troca uma vez por mês. Se você não quiser menstruar, você tira o velho e coloca um novo, emenda. Qual que você acha o melhor? Assim, depende muito? Depende da pessoa, né? Na verdade, assim, não sou eu que acho. A gente apresenta e a paciente que escolhe. Né? Mas todos são iguais na eficiência ou não? Se você usar corretamente, são, né? Eles são. Mas vamos combinar. Ainda assim, a moçada tem que usar camisinha, não tem? Então, a pílula, ela é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem, por exemplo, voltando para os métodos, né? A gente tem esse anel vaginal, que é uma coisa diferente. Tem um implante, que também é um tubinho de silicone que a gente coloca embaixo da pele, que ele dura 3 anos. Tem o DIU de cobre, que ele não segura a menstruação, que mantém o ciclo. Eu achei que esse de cobre fosse uma coisa antiga, assim, não? Não, a gente ainda usa. Mas a pessoa tem que menstruar pouquinho e não pode ter cólica, porque sempre aumenta um pouquinho a menstruação e quem tem cólica vai aumentar um pouquinho a cólica. Tem o DIU com hormônio, que a maior parte das mulheres ou diminui bastante a menstruação ou elas param de menstruar. E a gente tem as pílulas, né? As pílulas têm umas 5, 6 formulações diferentes hoje, de combinação de hormônios, né? Aí vai depender do que a paciente quer, se ela tem problema de pele, se ela tem queda de cabelo. Sim, se engorda. Eu aposto que é a primeira pergunta. Doutora, engorda? Engorda, né? Elas perguntam. Não é verdade? Esses medicamentos de baixa dose, eles não engordam. O que engorda é o que a gente come. Né? Pronto, não dá para culpar. Então, assim, as pílulas antigas, as que tinham 75, 100 de hormônio, elas engordavam bastante. Né? Inchava. O que é? Engordava mesmo. Engordar e inchaço, né? Porque dependendo da dose... A gente tem algumas pacientes que elas têm um tipo de alergia ao hormônio, né? Você dá, ela incha com o hormônio. Sério? Então, dependendo da fórmula que você dá, a primeira semana aumenta 4 quilos, você vai ver a perninha inchada. Ai, que horror! Deus me livre. Ai, não. Então, tudo bem. Passei dessa fase. Uma menina de 15 anos, uma vez, a irmã era minha paciente, né? E ela chegou e falou assim, que exame que eu posso fazer para saber qual pílula que é melhor para mim? Eu falei, o dia que alguém inventar isso, vai ficar milionário, porque não tem, né? Não tem, você a não gente sabe, só reúne antecedente de família, fator de risco, as queixas das pacientes, e aí a gente senta com elas e vê qual é a opção. Né? Até o DIU tem isso, né? Não tem essa questão de gente que tem família, que tem câncer na família, não é muito indicado? O DIU, não? Não tem esse problema. Na verdade, assim, o DIU de cobre, ele não tem hormônio nenhum. Tá, então, a pessoa que... eu não sei como que é o outro. O outro é o quê? Eu sei o nome do negócio. Ele tem a mesma forma, marca. Né? Uma forminha de T. Sim. E no corpo do T, tem um material que ele tem um hormônio lá dentro. Então, com o calor do útero, ele vai liberando todo dia um pouquinho. Sim. Esse hormônio dura 5 anos, Esse é o de cobre. Esse é o... esse é o outro, que não é o de cobre, não tem nada de hormônio. O DIU hormonal, o DIU de cobre não tem. Tá. Como que funciona o DIU de cobre? Esse cobre que tem no DIU, ele sofre um processo de oxidação. Mas ele não enferruja como ferro, né? Ele não solta pozinho. Ele sofre esse processo de oxidação e ele libera uma substância química que não faz mal pra gente, né? Exceto os pacientes que têm alergia a cobre, elas não podem usar. E dá uma alteração química no útero que mata o espermatozoide. Né? Então, é uma das coisas que acontece, porque ele não bloqueia o ovário, a mulher está ovulando todo mês. Sim. O DIU hormonal, ele não deixa você ovular. É verdade. Né?
Estou aqui recapitulando. E a gente, assim, por mais que a gente tenha esses métodos... Tem injeção. Bom, o que nós temos? Nós temos... Tem o anel vaginal, tem o implante, tem o DIU hormonal, o DIU não hormonal, tem umas 6 fórmulas de pílulas diferentes, tem injeção só de progesterona e tem injeção que tem estrogênio e progesterona, que é a combinada. Eu não gosto nenhuma das duas. Sério? Se perguntar para mim... Eu não gosto. Porque falou engordar, eu falo... Eu ia falar isso. Né? Você acaba dando depoimento. Eu já usei isso e eu vou falar. Não foi comida. Inchou mesmo. Nossa, eu acho que engorda. A gente tem... Eu acho que engorda ou incha ou o que quer que seja. Uma das coisas que tem, né? A gente tem um grupo de ginecologistas e tem o pessoal lá Tem uma organização não governamental lá na Unicamp, né? Que eles recebem muita doação e eles conseguem, com essas doações, esses métodos mais modernos para colocar nas pacientes. Só que o número é pequeno, né? Existe toda uma briga para o SUS poder oferecer para as mulheres esses métodos mais efetivos e com dosagens menores, né? Então, é uma briga eterna isso daí. Da gente poder oferecer... as coisas que a gente oferece dentro do consultório privado para o posto de saúde, né? Então, é difícil. E outra coisa que me incomoda um pouco é o preço, né? Quanto mais moderno o método, mais caro é o preço. Mas mais eficiente também. Será que não seria, no final, mais econômico aí ou não? É mais eficiente, mas não é todo mundo que tem condição de pagar. Não, mas eu digo para ter isso numa... né? Numa... É sempre... É aquela coisa de laboratório, né? Você está pagando toda a pesquisa do medicamento. Sim. E, na verdade, a gente tem um certo problema com o imposto aqui, né? O certo. Um certo problema. Um big one. Então, assim, um enorme problema. Medicamentos de uso crônico, tanto de pressão alta quanto diabetes, isso daí, poderia dar uma reduzidinha, né? Porque é importante você... Eu vejo, porque eu tenho algumas pacientes, elas têm o convênio por causa do pai ou da mãe, né? E elas não têm. Você fala, olha, você precisaria usar esse medicamento, mas custa R$80 por mês. Ela não vai conseguir. Entendi. É difícil. Então, a gente teve um grande avanço que a ANS, tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal, os convênios estão oferecendo para as mulheres. Sem custo. Doutora? Tá? Aonde Quer dizer, sem custo não, porque você paga a mensalidade do convênio, você também vai pagar. Sim. Então tá. Não, tá, o convênio está fazendo. O convênio. Como está no rol de procedimento. Aí você tem que procurar o seu convênio e ver se consultar com o ginecologista, ver se é efetivo, se vai ser legal, né? E usar. Só que assim, eu converso muito com as pacientes, porque o DIU hormonal, existe uma certa promessa de algumas pessoas que você vai ficar sem menstruar. E não é bem assim. Tem gente que coloca para não menstruar, não é? Mas ele só funciona 3 em cada 10 mulheres de não menstruar. Então, cada 10 mulheres que colocam, 3 vão ficar zerinho, depois do segundo mês já para de menstruar. Uma vai ter hemorragia, você tenta manter 3, 4 meses, ela vai sangrar, você vai ter que tirar, não adaptou, o método fez o efeito contrário. E 6 vão ficar com a menstruação desregulada de 3 meses a 1 ano e meio. Caramba! Então, para quem tem essas cólicas, que tem muita hemorragia, tudo tal, mesmo que você fique sangrando meio irregular de vez em quando, eu falo para o paciente, vai resolver seu problema, porque a sua hemorragia vai parar. A chance de você ter endometriose ou crescer um mioma vai ser menor, e é um método que não dá trombose, né? Ele é uma dosagem hormonal muito baixinha, e aí a gente vai meio enrolando a paciente. Essa era uma coisa também. A gente falava, pílula da trombose. Dá não, né? A pessoa tem aquela tendência e aí a pílula, ela cresce. Na verdade, o que dá trombose é medicamento à base de estrogênio. E dá mesmo para quem não tem nenhuma... Eu tenho algumas pacientes que a gente fez todos os testes de doença autoimune que causa alteração da coagulação do sangue, as doenças, defeitos genéticos. A gente fez todos os exames, não deu nada e a pessoa teve trombose. Mesmo? Né? Então, você tem que usar, ou você trata inicialmente com anticoagulante, aí qualquer método que tem estrogênio, nem pensar.
né? Aí você está proibido daquilo. Aí está proibido daquilo. Entendi. Né? Entendi. Aí a gente usa qualquer método à base de progesterona, tem pílula, tem o implante, tem o DIU, aí você pode usar, né? Tá. Ou o DIU de cobra que não tem hormônio nenhum. Sim. Só que essas mulheres, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, essas que têm o problema de coagulação, elas vão ter problema na gravidez. Então, quando a gente fala de pílula, que a gente fala assim, qual que é a chance de uma mulher que não sabe que se tem na família, por exemplo, eu tenho algumas pacientes que são filhas adotivas, né? Você pergunta, alguém teve trombose na família, alguém teve infarto? Ela não sabe, porque ela não tem contato. Sim. Qual que é a chance quanto que eu aumento de chance dessa menina ter trombose se eu der uma pílula de estrogênio para ela? Eu aumento 20 vezes. Sim. Qual que é a chance dessa menina ter trombose se ela engravidar? 60 vezes maior. Sério? Né? Então, às vezes, a gente fica tão preocupada com a pílula. Sim. E a gravidez para trombose, principalmente depois do 6º, 7º mês... Nossa, ainda bem que eu nem maior. sabia disso. Mas é mais raro. Então, essas meninas que têm trombose com pílula ou sem pílula, por exemplo, foi viajar de avião e teve trombose, né? Que a gente tem o lance da cabine pressurizada. Então, que risco que as mulheres têm de trombose? Viagem de avião, ir para altas altitudes, por exemplo, vai para Machu Picchu, vai fazer uma escalada lá no Aconcagua, ela pode, por causa da diferença de pressão, fazer a trombose espontânea, né? A gravidez, Nossa, a gente, pílula contraceptiva e outra coisa, gás carbônico. Então, as minhas pacientes que têm essas doenças, eu falo, se você estiver em São Paulo, ficar preso num túnel, larga o carro e sai correndo. Você tá brincando, doutor? Porque a inalação do gás carbônico, né, ela pode causar trombose. Cruzes. Então, a gente fica com a paciente... Não, você só tá me arrumando mais coisa eu falei que mulher é complicado, né? Caramba! Ai, meu Deus do céu. E a gente tem... É engraçado que, mudando um pouco de assunto, né? Mas continuando com a pílula, eu me lembro quando eu estava na faculdade, muito tempo atrás, nos anos 80, né? A gente dava pílula para as pacientes e elas falavam assim, nossa, mas eu não estou bem, né? Eu não tenho mais vontade de ter relação, eu estou meio devagar, tudo tal. E aí os professores viravam e falavam assim, isso é frescura, imagina, isso não existe. E aí depois de vários anos, né, chegou-se à conclusão, por pesquisas, que algumas pílulas, o hormônio, ele anda carregado num caminhãozinho, né? Então, assim, ele sempre tem uma proteína que vai grudar nele e deixar ele inativo. Para ele ativar, essa proteína tem que soltar. Né? E aí, quando o hormônio está solto, aí ele faz a ação dele. Ele está preso lá no caminhãozinho, na proteína ele não faz. Alguns tipos de hormônio, eles aumentam os caminhõezinhos, a proteína ligadora. E aí, o que acontece? Peraí, eu tô na visão dos meus caminhãozinhos aqui, tá andando. Então, por exemplo, a testosterona. A gente tem muito menos testosterona que o homem, mas a gente tem. E é uma das coisas... Às vezes não. Às vezes a gente tem mais. Tem mais. Então, uma das coisas responsáveis pelo hormônio sexual é a quantidade de testosterona. E as pessoas que são sensíveis, então assim, você dá uma pílula que tem um anti-androgênico, que é um anti-hormônio masculino. Aí, às vezes, você dá para tratar a pele dela, né? Que ela tá com a pele ruim. Sim. Aí ela volta e fala, olha, tá rolando. Rumei um trem e eu tô meio ressecada, eu não tenho vontade, eu tenho dificuldade na lubrificação. Putz, grilo. Aí você vai... Hoje em dia, eu nem faço dosagem mais, porque eu já sei, né? Então, o valor normal do negócio é até 80, você olha, tá 400. Nossa, o caminhãozinho tá 400. O caminhãozinho tem... Aí você vê, o hormônio livre lá tá assim, 0. Sério? Aí, então, você fala, olha, vamos tentar. E só que para você ver, tem o efeito hormonal físico e tem a cabeça da pessoa. Então, assim, eu tenho pessoas jovens até tomando há 10 anos... que a gente conseguiu, por exemplo, controlar o ovário policístico com uma pílula combinada com antiandrogênico numa dose um pouquinho maior, né? A dose menor não funcionou, você dá a dose maior. O paciente está ótimo. Se está tudo bem, você está com o marido, me separei, ou com a namorada, está tudo legal aí? Não, está tudo... Tem algum problema? Não.
Aí eu fico meio assim, falo assim, vamos fazer uma dosagem. Eu olho lá, o caminhãozinho, né? A proteína carregadora tá lá, 320, testosterona 0. Você vai examinar a paciente, tá tudo bem, ela tá cor de rosinha, molhadinha. Eu vou falar pra ela que a testosterona dela tá baixa? Não conta, porque... De jeito nenhum, né? Entendi. Bom, você tá falando uma coisa e a gente tá falando aqui do começo, né? Menstruação, tal, aquela coisa toda. E aí tem outra fase da vida, que é uma fase muito dificultosa, dizem, para as mulheres. Que é a menopausa, então, né? É isso que eu falo, os problemas chegam quando tá vindo e quando tá indo. Tá indo, né? Meu Deus. Quer dizer, depois que acabar o problema, acho que desencarna, será que é isso? Então. Pode ser, né? E aí a gente tem, na verdade, o que é a menopausa, né? Então, a gente tem a produção hormonal normal do ovário, a menopausa é quando o seu ovário pifa. Ele para de funcionar, não fabrica mais hormônio nenhum. Mas, doutora, o processo é assim, pifa, não. Ele vai pifando, e não vai pifando, você vai percebendo assim, nossa, né? Isso, aqui vai mudando, as coisas vão mudando e você até perceber o negócio... Muitas coisas acontecem. A fase que a gente chama de pré-menopausa, perimenopausa... Isso. Existe? Na verdade, existe. Pode durar de 2 meses a 6 anos, né? Chove no molho. Você tem que ter muita paciência. Muito. Né? Não, você ter paciência não é nada, né? E os outros ter paciência com você também, né? Mas a gente tem... Hoje, graças a Deus, a ciência, assim, a gente tem medicamento de fitoterapia, você tem medicamento fala um comportamental. pouco disso. Fala um né? pouco, porque às vezes a pessoa não percebe que ela está mudando em função disso, né? E aí, como é que é? Vai, me fala um pouquinho desse processo aí, como que a gente pode se livrar disso tudo? Então, a gente... mulher, ela tem... É um ser maravilhoso, né? Porque ela tem capacidade de ter essas emoções, né? De ciclar, né? Então, a gente tem essas experiências de emoções a vida inteira, né? Embaladas pelos hormônios. A gente tem a capacidade de gerar uma vida, né? Nossa. Que é uma maravilhosa. E tem gente que quer, tem gente que não quer. Mas a capacidade toda mulher tem, né? E a gente... com isso daí, com essas oscilações hormonais, a gente tem pessoas que são muito mais sensíveis. Eu tenho paciente que, assim, de repente tá bem... olha, faz 2 meses que eu não menstruo. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá namorando? Tá com o namorado? Tá com vontade de ter relação? Tô. Se olha, tá zerado o hormônio dela. E ela tá super bem. Aí você não conta, é isso que você falou. Você não conta até para não levantar a lebre. Ela não tem alteração de humor, ela não tem onda de calor, né? Ela tá bem. Pode ser que ela continue assim para o resto da vida, pode ser que depois de um tempo ela apresente sintoma, né? A opção da terapia hormonal sempre eu sempre falo, nós não tratamos menopausa, a gente trata a mulher. Então, você vai sentar com a paciente, ver as características genéticas dela, ver o que ela quer para a vida dela, se ela tem vontade de usar, se ela não tem, fator de risco para osteoporose, fator de risco para câncer, aí você vai pôr na balança. Qual que é o risco, qual que é o benefício. Sim. E a paciente decide o que ela quer usar. Né? Ela decide. Às vezes ela quer usar e não pode, não convém por causa de risco de câncer. E às vezes, ela deveria usar por risco de osteoporose e ela não quer. Então, você tem opções de fitoterapia, você tem opções comportamentais, de atividade física, alimentação, né? Isso tem a gente ver, né? Usa para tudo, inclusive para cólica, inclusive para endometriose, para essas dores, né? O estilo de vida vai interferir, sim. Hoje eles falam muito em nutrição funcional, nutrição anti-inflamatória. Isso realmente funciona. Né? A mudança de estilo de vida. E eu até brinco com as pacientes que, assim, quando a pessoa é um pouquinho mais cheinha, ela tem uma vantagem na menopausa, né? Porque quando a gente perde a capacidade de fabricar o hormônio pelo ovário, um dos lugares que a gente fabrica uma quantidade razoável é a gordura da barriga. Sério? Então, é interessante... Presta para alguma coisa. Presta para alguma coisa. Então, às vezes, as pacientes, assim, elas entraram na menopausa, elas estão lá com o mesmo peso e ficam assim, mas olha aqui minha barriga. Né? E eu falo, então, é a natureza.
Porque tua fonte de hormônio, que é o ovário, parou de funcionar, o teu corpo quer o hormônio. Mesmo que você tome hormônio artificial, ele quer o seu. Então, o que acontece? Você, às vezes, não tem ganho de peso, mas a mulher vai perdendo a cintura. Ela vai acumulando gordura na região da barriga. Por quê? Porque ela quer usar a gordurinha da barriga para fabricar o hormônio que está faltando. Pô, dá para essa criatura o hormônio? Mas você sabe que não... Mas não, ela quer o dela. Ela quer o dela, ela quer sacanear Então, mesmo. uma coisa que a gente tem dessa mudança de metabolismo, né? Que tem da idade, tem da menopausa, é isso daí. Grilo. Então, tem um culpado para isso, tem um culpado. Tem alguém querendo que você seja barriguda. Ah, não, para com isso. É a mesma coisa, vou cortando um pouquinho, a gravidez, né? A gente nunca volta a cinturinha depois que você teve o bebê, porque o acúmulo da gordura na barriga causado pelo hormônio da gravidez vai perder a cinturinha. Aí é só com lipo para voltar. Ou então você tem uma cintura desse tamanho de pilão, assim, a vida inteira, e aí você fica com uma pouquinho maior, assim. Maior. Ai, Deus, mas o bichinho complexo, né? Eu acho maravilhoso. Eu gosto de ser mulher. Eu gosto mesmo de ser mulher. Se tiver que reencarnar de novo, eu quero vir mulher. Porque, né? Mulher vai no cabeleireiro, né? Pinta cabelo. Eu gosto. Mas é complicado, né? É complicado. É complicado. Então, homens têm que ter muita paciência com a mulher, porque ela é um ser complicado. Mas é maravilhoso. Eu brinco quando vai o casal, né? Porque às vezes o cara fala assim, ai, mas ela tá enjoada, ela tá com dor de cabeça, ela quer comer umas coisas tão esquisitas, Ai, quando né? tá grávida. Quando tá grávida. Quem vai... Fica olhando e fala, então, é o hormônio da placenta, né? O hormônio da placenta tem sempre um culpado, que não é a mulher exatamente. Você vê, é o hormônio da barriga, o hormônio da placenta. É isso daí que vai. E aí eles acham que é um pouco de frescura. Eu falo, olha, não é. Porque assim... Não é. A gravidez dá um revertério na gente. Eu falo assim, eu até brinco com eles. Eu falei, se vocês engravidassem, vocês iam morrer antes de chegar no terceiro mês. Não teria, porque, não teria. A gente tem a gravidez é uma coisa que é legal, porque assim, ela dá uma transformação no corpo da mulher durante os meses, né? Que às vezes, por isso que elefante demora 1 ano e meio para ter bebê. Mulher, eu acho que às vezes é até muito rápido. Ela fica elefante depois. Então, assim, a gente... a placenta joga aquele monte de substância, né? Sim. Até hormônio tiroidiano, serotonina, dopamina, a placenta fabrica. Ela como se fosse um outro e daí órgão. aquele neném sai e aquele negócio todo para voltar pro lugar. Então, assim, você tem lá o seu corpo direitinho, os seus hormôniozinhos, começa a placenta vai crescendo e vai que taca 9 coisa meses lá, né? pra você desenvolver aquilo. E depois, ó, assim... E aí, assim, você chega no 9º mês, você tem 7 litros de água a mais rolando no seu corpo. Porque tem um líquido amniótico e tem um aumento da água no sangue para circular mais rápido, né? Aí você dá aquela inchadinha básica. Sim. Aí o coração, o rim, por causa desse excesso de líquido, ele vai trabalhar 75% a mais. A mais, é. O coração trabalha 50% a mais. Caramba, hein? E aí o útero vai jogar tudo para cima, né? E ele vai ocupar o espaço do quê? Do pulmão. Aí o pulmão vai diminuir 40% da capacidade respiratória. No final da gestação, você não consegue, mesmo que não tenha engordado muito, você não consegue dormir, né? Então, às vezes, os maridos reclamam e falam assim, engole uma melancia inteira. Para, não pode reclamar. Não pode. Mulher grávida não pode reclamar, eu acho. Mas vai. E na grande maioria das vezes, apesar desse monte de novidade do corpo, a coisa vai bem, né? E aí a gente interfere quando... tem algum probleminha, né? Eu quero que você venha aqui um dia só falar de bebê, de nascimento de bebê, eu amo. Pra mim, assim, o melhor momento da minha vida está no centro cirúrgico. Os 2 momentos. Porque eu sei que você tá sempre aí. Eu tenho contato com a doutora Fernanda e ela tá sempre aí, correndo para cima e para baixo e toda hora assim, nascendo um, tá nascendo outro, e sai daqui, vai para lá. Não posso porque... Não posso porque porque talvez, eu não sei. Talvez, né? Isso... Quando a gente faz parto normal, não tem muita vida, assim. A gente tem que estar ligado 24 horas. Eu tive um normal e uma cesárea. Realmente, o normal você fica ali... né? À disposição, né? Tem que ficar à disposição. Mas os 2 bebês são muito, muito amados. Agora, me fala uma coisa dessa... Assim, o que você vê nessa geração? Está falando de método contraceptivo.
Gestação em adolescente, como é que nós estamos? Estamos melhorando? Estamos piorando? Doença sexualmente transmissível? Como é que a gente está evoluindo nisso? Como é que está? O que você vê? Olha, gestação na adolescência, eu não consegui pegar, eu tenho uns dados de 2008 a 2018. Diminuiu um pouco, mas mesmo assim não está baixo, né? Está em torno de 8 a 10%. Nos anos 90, no comecinho dos anos 90, o CAISM é fora de média, porque a gente tem ambulatório de adolescente lá, né? Mas a gente chegou a ter mais de 20% de partos menores de 19 anos lá, as mães. Quando né? isso? Que época? Nos anos 80, 90. Hoje, o que a gente tem de dado que está em torno de 8 a 10%. Bom. Você conversa com o pessoal que dá plantão no hospital, eles falam, nada, não parece, até parece mais, mas assim... Sério? Eu não consegui achar dado oficial muito mais recente, porque o problema de Campinas é que é uma região enorme, né? Então, assim, os hospitais daqui, eles atendem as outras cidades. Também. Então, o número total de partos não são o número das adolescentes de Campinas, né? Você tem adolescentes de outras cidades e tem pacientes de outras cidades. Aí, quando você vê as porcentagens lá, você tem que ver o que assim, residentes em Campinas, de outras cidades. Sim, sim. Eles não separam muito. Então, a gente não tem muita noção. O que tem aumentado claramente aqui é a prematuridade. Ah, é? Tem aumentado. Muito nenê prematuro. Bastante e esses nenês ficam bem, então... Depende muito da idade gestacional, né? Hoje, a UTI neonatal evoluiu muito, essa parte da pediatria, que é a neonatologia. Então, você tem condição de ter menos sequela e de ter uma sobrevida um pouquinho maior, né? Um pouquinho não, um pocão maior. Nos últimos 20 anos, evoluiu demais, né? Mas é uma coisa que está meio preocupante. Por que essa preocupante. prematuridade? A maior parte, por incrível que pareça, por causa de infecção urinária. Sério? E por que a infecção urinária? Na verdade, o que acontece? O bebê, o DNA dele é metade do pai, né? Do parceiro. Sim. Então, sempre a mulher vai tentar abortar, porque é um corpo estranho. Então, para a mãe não abortar esse bebê, todo o sistema de defesa dela vai ter que reduzir bastante. Então, ela fica com uma imunidade mais baixa. E às vezes a gente fica preocupada, pressão alta, não sei o que, é uma doença, trombose e tal. E o que mais causa prematuridade é a infecção urinária maltratada. E como a mulher está com a imunidade baixa, ela tem infecção urinária e ela não tem sintoma. Ela vai ter sintoma na hora que sobe para o rim. Caramba. Aí já faz uma nefrite... Aí pode evoluir para septicemia, né? Deus. Então, assim, a gente tem que ficar meio de olho. Deu contração, sangramento. Primeira coisa que você faz um exame de urina, mesmo que ela não esteja com sintoma, para ver se está com infecção. Nossa, interessante isso também, porque, na época das nossas avós também morria um monte, a gente nem sabia, essa que é a verdade também, né? Não ia falar que se isso era melhor, mas a gente nem sabe dizer, né? E doença sexualmente transmissível? Aumentou, mas matematicamente falando, 45%. AIDS, por que isso? sífilis. AIDS, gente, eu ouvi isso outro dia, que, assim, apesar da AIDS hoje em dia não ser aquele monstro que foi nos anos 80, né, 90, eu acho, apesar disso, ainda tem... Há muita incidência e como é que é isso? O pessoal não se protege? O que é? Assim, faz acho que mais de 10 anos que as campanhas sumiram do ar, né? Então, assim, você não vê campanha para fazer teste, você não vê campanha para usar preservativo. Então, e você fala, né, com as adolescentes, porque o meu namorado não usa. Leva você, pega no posto de saúde, a camisinha tá de graça, né? Sem vergonha de ser feliz. Por exemplo, o HPV, mesmo com a vacina, né? A gente tem uns 200 tipos de HPV. A vacina que a gente tem 4. Sério? Eu não sabia. Só tem 4 vírus, que são os mais frequentes. Aquela vacina que os adolescentes tomam, eles se protegem contra 4, é isso? 4 HPVs que correspondem a mais ou menos 80% dos casos que a gente tem. Que HPV são desses 4. Tá né? bom.
Mas o que acontece? Você faz a vacina, o vírus é uma praga, né? A gente viu com o Covid, o bicho muda. Então, você pegou esses 4, agora a gente está tendo... A adolescente toma vacina e ela aparece lá com HPV. Com uma lesão de HPV. Aí, hoje, a gente consegue fazer a tipagem do DNA. A lesão é vaginal? Pode ser verruguinha na vagina, pode ser mancha na vagina, por fora, né? Na vulva que a gente fala. A gente pode ter verruguinha por fora, mancha por fora, na parte mais clarinha, né? Na parte da entradinha da vagina. Você pode ter por dentro nas paredes vaginais e você pode ter no colo do útero. Né? O colo do útero geralmente não é muito raro ter verruga, geralmente é mancha. E a verruga, na verdade, é a mais boazinha, né? De todas. Apesar dela ser feinha e incomodar, o bicho mais fraquinho. As manchas, né? Que você tem os HPVs mais agressivos, que são o 16 e o 18 principalmente. Agora eles têm uns amiguinhos lá, tem T1, T2, T5, tem aquele monte de número. E a gente está vendo voltar. Só que, assim, o que a gente vê é que as crianças vacinadas, elas não evoluem para um quadro de câncer em relação às que não tomaram vacina. Porque o HPV, ele provoca o câncer de colo de útero. Mas numa porcentagem das pessoas. Não é todo mundo que tem HPV que vai ter câncer. Sim. Mas a gente chegou, antes quando eles começaram a fazer a vacina, quantos anos atrás? Uns 15, mais de 15 anos atrás... Cada 10 adolescentes ou cada 10 mulheres, né, que tinham relação sexual, 7 já tinham pego HPV. Por isso que eles insistiram tanto na vacina. Então, a incidência de HPV estava 70%. Caramba! Né? E a gente... É uma doença que ela é socialmente agressiva, né? Então, assim, você tem uma paciente que está com uma lesão... Ela vai ter que fazer biópsia, ela vai ter que fazer cauterização. A lesão em si, ela elimina milhões de cópias de vírus. Então, ela tem que ter cuidado em relação ao sexo oral, usar preservativo para não transmitir, né? Então, mas... Para o parceiro ou para a parceira. Quando você, né, é detectado isso, a sua vida dali para frente é outra, não é? O seu comportamento, não é? Você vai ter que ficar para fazer o tratamento... Você vai ter que ficar sem ter relação sexual. As pessoas que são imunossuprimidas, principalmente as que têm as verrugas são enormes. Você tem que tirar no centro cirúrgico, né? Sério? Caramba. Tem algumas pacientes que têm imunossupressão, que têm essas doenças autoimunes mais graves. A paciente que é HIV e não está compensada, as lesões são gigantescas. Mas não tem cura, né? Tem cura, mas assim, não tem tratamento de remédio, né? É o corpo da pessoa que vai matar o bicho. Isso pode demorar 1 ano, 5 Mas depois anos. não volta? Existem algumas teorias de recidiva e a gente pode pegar de novo, né? Você pode pegar de novo de outra pessoa. Quer dizer que camisinha é uma coisa bem adequada, né? Então, só que tem um negócio assim, eu fui a um congresso internacional de HPV, né? E a gente está tendo muito câncer retal. Então, assim, a preocupação agora são com os homoafetivos do sexo masculino, fazer uma campanha para usar preservativo para sexo anal e para sexo oral. Porque está tendo muita lesão de laringe, de boca, que é o mesmo câncer do colo do útero que acontece, porque é câncer de cor de rosinha, câncer de mucosa, né? Então, onde tem o cor de rosinha, o HPV vai atacar. Então, é boca, laringe, corda vocal, a mucosa em volta do ânus, a entradinha, né, o reto, e a vagina, o colo do útero, a vagina por dentro, por fora. E aí estavam todos lá, né? Não, porque tem que fazer exame a gente faz exame de Papa Nicolau do colo do útero e você pode fazer a pesquisa do HPV de DNA no colo do útero. E eles estão agora fazendo no reto, né? Para os homens. E aí toda aquela preocupação, aí estava já um monte de americano, inglês, tal, congresso internacional, eu levantei a mãozinha e falei assim, então, vocês estão tão preocupados com a diversidade, eu não ouvi ninguém falar em transmissão de HPV entre as mulheres homoafetivas, né? Porque assim, o homem se resolve com preservativo. Sim. Tá?
E a menina? Eu não vejo algum tipo de camisinha, não camisinha, uma proteção para você fazer sexo oral de uma mulher com a outra. Exatamente. E a gente pega, né? Falar, por exemplo, que quando você usa um brinquedinho sexual, né? Por exemplo, um vibrador. Você tem 2 mulheres e elas querem brincar com o vibrador as duas. Você tem que falar, olha, ou tem um vibrador para cada uma, ou você vai pôr a camisinha no vibrador, brincar com a sua companheira. Acabou. Gente, o negócio é complexo, não é assim, você não. Troca o preservativo e brinca com a outra. Porque o HPV que o povo vai fazer transmite por fomes, por vetores. Né? Mas isso daí é uma questão da campanha para poder deixar claro isso. Tipo, aliás, estamos fazendo aqui. Você está entendendo que o negócio é bem mais complexo do que vocês estão pensando. Não é assim, quer dizer, precisa saber, né? Para poder ir atrás. Olha só que coisa interessante. E a gente está tendo, né? Uma coisa que eu tenho tido não é só com adolescente, tá? Eu cheguei a ter pacientes de mais de 30 anos, que eu sei que têm a vida sexual super ativa, que são minhas pacientes há anos, sentar na minha frente depois de 2, 3 anos e virar e falar assim, Fernanda, como que é o orgasmo? Para, essa é um programa inteirinho. Pô, Fernanda, nós não vamos conseguir falar hoje aqui. Isso é super importante. Fala rapidinho, porque nós vamos levar 2 horas nessa entrevista aqui. Então, assim, o que eu tenho visto, né? Hoje a coisa ficou meio trivial. Se falava muito antigamente experiência sexual, né? Experiência sexual. E hoje o pessoal acha que, assim, experiência sexual é você transar com um monte de gente. Com todo mundo, isso é experiência. Com vaso, com tudo. E, na verdade, o que acontece? Há muito tempo atrás, geralmente você ia ter com um parceiro, né? Sim. Experiência sexual. E não interessa se é heteronormativo, se é homoafetivo. Essa experiência... nem começa com essas palavras, porque eu não sei muito o significado, mas tá bom, entendi. Então, assim, se o casal é homossexual ou heterossexual, não interessa. Assim, desde adolescente, eu falo que o sexo, você tem que treinar igual o bebezinho que vai andar, tá? Então, o bebezinho, ele primeiro rola, depois ele anda igual uma cobrinha, depois ele começa a engatinhar, depois ele anda com apoio, depois ele começa a andar. Então, no sexo, a gente tem uma fase de treinamento. Então, quando você é adolescente, que você tem lá parceiro, parceira, é a fase do esfrega-esfrega, do rally-rola, de passar a mão para cá. Era, pelo menos, né? Era. Então, para que serve isso? A gente... Eu converso muito com as meninas, né? Eu falo assim, você sabe o que é a zona erógena? Elas ficam olhando para mim e falei, então, você sabe um monte de coisa de sexo, você não sabe o que é a zona erógena. Eu vou te explicar o que é a zona erógena. É uma parte do seu corpo que não é o genital, que não é o órgão genital. Porque todo o estímulo nervoso da gente de orgasmo é nos genitais, é no pipi e na pepeca, literalmente, né? Então, o que é a zona erógena? É um outro lugar do seu corpo que, enquanto você está na fase do rally-rola, lá tal, né? Por exemplo, você quer que ponha a mão lá embaixo. Você quer que ponha a mão no lugar que o teu nervinho vai fazer você ter prazer, né? Só que você tá num lugar, assim, que não dá pra você fazer isso. Aí o namorado fica o quê? Ou a namorada fica passando a mão aqui no pescoço, ou fica beijando o ouvido, ou passa a mão no cotovelo, ou na mão na cintura. Aí o teu corpo, como ele quer ter prazer, ele transforma aquele pedacinho... O cotovelo. Pode ser. Assim, tem gente que se excita com cada coisa. Assim. Sério? Ai, nós vamos fazer um programa na madrugada. É o costume, assim. Então, o que acontece? A pessoa que está com a outra, né? Ela, sei lá, ela fica lá. Eles estão lá todo meio se esfregando e tá mexendo no cotovelo. Então, a pessoa fala assim, eu quero ter prazer, então aqui eu vou ter um nervinho que vai me excitar. Sério? E transforma isso na famosa zona erógena. Tem gente que quer beijar o ouvido, tem gente que quer colocar a mão no seio, tem gente que quer colocar a mão no bumbum, na coxa. Então, o corpo tem a capacidade de adaptar aquela região, que vai virar uma zona erógena, ou uma zona erótica, né? Que colocou a mão lá, a pessoa excita. E essa é a fase de engatinhar. Então, como as pessoas hoje estão assim, já tá um beijinho, um beijo, aperto de mão e já vai para a cama, né? Você está perdendo essa sensibilização. Você está ficando confuso sexualmente também, né?
povo tá confuso, então. Tá confuso. Por isso que o povo quer transar com vaso, com candelabro. Então, assim, a gente vê que você não tem, e principalmente a mulher, é difícil você pegar no tranco, né? Ela precisa de uma certa... Nossa Senhora. manobra lá para ela poder... e não é chegar assim... às vezes eu converso com os pacientes, ela fala assim, meu namorado assim, chega assim, passa a mão aqui, beija lá, faz sexo oral, mas eu não fico excitada. Eu falo, então, necessariamente... Troca o namorado. Não, mas necessariamente não são as regiões que ela se excita. E às vezes tem gente que a excitação não é física, é na cabeça. Então, assim, é o jeito de falar, é o jeito de você seduzir. Sim. A coisa não é física. E o prazer, na verdade, não é no órgão sexual. O prazer é no cérebro, né? Então tem... E aí, a experiência que eles falam, né? Tanto... é você se relacionar com as pessoas, ter um certo vínculo, né? Um certo tempo, que você não precisa casar com a pessoa para transar. Mas, assim, é esse tempo de convivência que você vai aprendendo com o companheiro ou a companheira, né? Que é essa experiência que os velhos tanto falam, é você aprender a conhecer o corpo, pessoas maduras, a cabeça. Doc, pessoas maduras. Né? Ai, que bom que você veio, que bom que a gente parou para conversar isso. Tem muito mais assunto, acho que nós vamos ter que marcar outra vez para partir dessa parte aqui para frente, ó. Porque essa parte o povo, apesar de achar que sabe muito, sabe nada. Muitas vezes não sabe nada, principalmente adolescente, é isso que você está fazendo, você está falando. Acha que ter experiência é quantidade e não tem ideia do que está tirando daquela experiência, né? Não tem a consciência do que está tirando daquela experiência. O pessoal quer ganhar o campeonato sem treino, né? Pois Então, é. E a experiência é treino, né? É treino, exatamente. Muito treino. Muito treino. Muito treino. Passo uma vida treinando. Ai, Fernanda, obrigada. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Já quero marcar com você uma volta. E te agradecer muito. E vamos lá, vamos em frente, descobrindo as coisas boas da vida. Olha, foi um prazer muito grande estar aqui. Essa parte, né, na ginecologia, assim, eu amo. Ginecologia é uma coisa que eu adoro estudar. Tem que estudar, né? Não é um negócio que muda, assim. As coisas a gente vai descobrindo N coisas novas. E as mulheres são... cada vez mais, assim, a gente vê como que o exterior, né? A vida influencia nas mulheres e as mulheres influenciam na vida, né? Então, a gente tem que estar aí dia a dia ajudando, né? A resolver os pequenos probleminhas físicos e os de pensamento também, né? As emoções. As emoções e seguir a vida, né? Isso aí. Querida, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.